TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, está começando agora o programa plenário da cidade. Hoje recebemos o vereador do PSB, Moura Taxista. Vereador da Câmara Municipal de Fortaleza, taxista, presidente do Sinditax e ainda pai de 4. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui no programa plenário da cidade e concedendo essa entrevista a você, Clarice. A gente estava falando nos bastidores, né, antes de começar a falar, claro, sobre os seus trabalhos, né, os seus projetos, principalmente voltado também para a categoria, para os taxistas. Você estava falando que ser pai de 4 é um mandato que não termina, né, vereador? Esse mandato aí, Clarice, ele é infinito, né? É o principal mandato que a vida nos concede, é esse aí, de passar aqui na face da terra e dar continuidade a um projeto, a uma família, e Deus me concedeu essa graça de ser pai de 4 filhos que são presentes no meu dia a dia, na minha vida, no meu coração, e como você bem destacou, esse mandato vai até o fim da nossa vida. Eu comecei falando sobre isso, né? Uma pergunta bem diferente, mas que na verdade é uma curiosidade, né, da sua vida pessoal, mas que tem tudo a ver com a política. Com porque certeza. Você, como pai, você tem uma visão diferente, né, de todos os problemas, né, de toda a situação familiar, social, tá tudo interligado. Com certeza, né? E mais pai de 4, tive a felicidade de ter gêmeos, né? Os meus filhos são gêmeos, são 4 homens, né? Leonardo, Pedro, Marques, Gabriel, e tá vindo aí um netinho que ainda não sei se é menino ou se é menina. Eita, imagina a organização com esses 4 filhos homens. Vereador, vamos falar agora da categoria, dos taxistas, Sim. né? Tem vários projetos, né, que são encabeçados pelo senhor, como, por exemplo, a unificação das leis, o direito à hereditariedade, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente sobre essa situação. Pronto, Clarice. Quando nós estivemos aqui no ano passado, no ano de 2021, tivemos aqui durante 4 meses, tomamos posse no dia 17 de dezembro de 2021 e ficamos até 17 de abril de 2022. E estamos retornando agora. Naquele período que nós estivemos aqui, nós apresentamos um projeto de lei que a gente denomina de unificação das leis que regem o sistema de táxi de Fortaleza. Porque hoje nós temos 5 leis que regem o sistema de táxi de Fortaleza. Tem 4.072 táxis que são regidos por uma lei de 1973, na época do prefeito Vicente Fialho. Temos 320 táxis que são regidos por uma outra lei que é do período da gestão da prefeita Luziane Lins. E temos 490 táxis, que também é uma outra lei que foram licitados na gestão do prefeito Roberto Cláudio. E, por último, mais 2.329 táxis que também foram colocados no sistema de táxi na Praça de Fortaleza pelo prefeito Roberto Cláudio, fazendo aí um total de aproximadamente 7.000 táxis no município de Fortaleza. Agora é uma confusão. Se você, Clarice, o seu táxi é da época do Vicente Fialho, você tem umas regras a cumprir. Se o meu táxi é da época da Luziane Lins, são outras. Aí, se é da época do Roberto Cláudio, são outras exigências, outros deveres, outras deveres e direitos diferentes nessas leis. Ainda tem o táxi do aeroporto, que também tem uma lei específica para eles.
principalmente o táxi especial. Daí, isso traz uma certa confusão até na cabeça dos taxistas e até dos próprios funcionários, às vezes, que trabalham ali na Etufor. Porque numa determinada quantidade de táxi, pode um carro assim, na outra pode um carro, esse carro já não pode, aí aqui você pode ter condutor auxiliar, aqui você não pode, essa transfere, essa não transfere, é muito confuso. E o nosso projeto, a nossa ideia é unificar tudo isso numa lei só, dando direitos e deveres por igual a todos os taxistas, indiscriminadamente. Isso será bom para o taxista, para a prefeitura, para o sistema de táxi e para que se tenha uma melhor condição de trabalho e de regimentação do sistema de táxi em Fortaleza. Uma forma de organizar mesmo, Sim, né, todos sim. esses táxis. Sim, com certeza, Clarice. É essa a ideia. Vereador, e em relação à hereditariedade, né? Hoje em dia, o taxista, ele tem direito a passar o seu táxi para os seus herdeiros? Sim, isso foi uma conquista nossa a nível nacional, ainda na época da então presidente Dilma Rousseff. Nós fizemos um movimento grande em Brasília para o reconhecimento da profissão de taxista, a regulamentação da profissão de taxista, algo até que, quando nós começamos esse trabalho lá em Brasília, para lutar pela regulamentação da profissão de taxista, que foi em agosto de 2011, se não me falha a memória, mas acho que é isso mesmo, muitos senadores, muitos deputados até se admiravam quando a gente dizia que estava querendo o apoio deles para a regulamentação da nossa profissão, porque o táxi ele é mais que centenário, né? A bandeira do táxi, a existência do táxi, num país que ele surgiu em mais pouco tempo, um país que tem assim o tempo mais curto da existência do táxi, com certeza tem algo aí em torno de 100 anos, né? Em outras cidades, por exemplo, o táxi de Nova York e de outros países aí, é mais que centenário, né? E quando a gente conversava com os senadores e os deputados federais em Brasília pedindo apoio para a regulamentação da nossa profissão, muitos ficavam abismados. O táxi, regulamentação, sim. Já não era, né? Não, o senador, o deputado dizia, já não é regulamentado. Eu digo, não. O que é regulamentado é o serviço de táxi, o táxi. A profissão de taxista não era nós recolhermos o nosso INSS como motorista. Não tinha o recolhimento do INSS como taxista. A profissão taxista, ela passou a existir... Que é totalmente diferente, né, vereador? Com certeza. Motorista engloba uma série... Nós também nos consideramos motorista, mas engloba caminhoneiro, motorista de empresa, motorista particular. Então, uma série de situações em que se enquadra a questão do motorista. E aí nós conseguimos, no dia 26 de agosto de 2011, a regulamentação da nossa profissão. Aí, junto com isso, nós conseguimos a regulamentação também da questão da hereditariedade, porque até naquela época não existia. Quando o taxista vinha a óbito, as prefeituras travavam uma verdadeira guerra para pegar de volta aquela permissão e trazer para a prefeitura para licitar de novo. E a família ficava numa situação desamparada, né? Sem ter o seu instrumento de trabalho, tendo aí os sindicatos, toda vida que um taxista falecia é sinônimo de confusão, além da família perder o ente querido, o chefe de família, era para se preparar para uma briga grande na justiça do sindicato com a prefeitura querendo tomar a vaga da família. E aí nós conquistamos essa questão da hereditariedade, que hoje é uma realidade aqui no município de Fortaleza. Com o falecimento, o herdeiro tem o direito de dar continuidade ao trabalho. Agora, uma outra coisa é a questão da transferência em vida, né? É por isso que eu falo... seria a transferência de vagas? Em vida, né? Em vida. Você é taxista e
por algum motivo, você pretende não exercer mais a profissão e você tem o direito de transferir aquela vaga para terceiros. Nós conquistamos isso também, mas... Não apenas, não é para dentro da mesma família, é para qualquer pessoa terceiros, que você queira em vida, transferir. Que você queira transferir. Não é a mesma coisa da hereditariedade. Então, hoje aqui, nós temos essa situação, por exemplo, nas 4.072 vagas de 1973, ela é possível a transferência para terceiros, né? Em vida, você transferir em vida. Já as demais, as outras, não é possível. É por isso que eu lhe digo... Aí lá vai de novo essa questão da unificação das leis. Da unificação das leis, para que a gente possa ter direitos e deveres iguais para todos. Vereador, quais são os maiores desafios hoje, né, da categoria? Há alguns anos atrás, quando começou essa onda, por exemplo, de Uber, né, eu acredito que foi no início, bem no início, foi um impacto, houve algum receio, algum medo. Hoje em dia, qual seria o maior desafio? O sistema de táxi hoje, como eu digo sempre onde passo, a nossa bandeira é muito forte, a bandeira do táxi. Tentaram aí destruir o táxi a nível mundial, né? Com essas plataformas, essas plataformas entrando recheada de carros de placas cinza, de carros particulares, praticamente sem critério nenhum, foram invadindo o mundo, invadindo os países, principalmente as capitais, com um serviço do carro particular semelhante ao serviço do táxi, né? Foi uma luta grande que nós travamos em Brasília e nas capitais, buscando uma regulamentação que fosse justa e que trouxesse principalmente qualidade e segurança para o usuário e um equilíbrio, uma questão de justiça no mercado de trabalho conosco, com os profissionais taxistas. E o que a gente viu a nível de mundo e a nível de Brasil foi um desrespeito grande à profissão taxista, um desrespeito ao CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, às leis orgânicas dos municípios, à Constituição, invadiram sem critério nenhum, e está aí a prova disso. Nós fomos a Brasília buscar uma regulamentação séria, nós temos que trabalhar isso com seriedade, porque se todo mundo que tiver um carro resolver fazer esse serviço, a coisa vai fugir do controle do Estado, da segurança pública, da qualidade do serviço, e nós vamos ter problemas grandes futuros, né? Impacto negativo na questão do profissional taxista, na nossa profissão, mas não só isso. Estávamos preocupados com a qualidade do serviço, com a segurança do usuário, né, que estava ali fazendo uso daquele serviço. Então, nós fomos a Brasília, participei de audiência pública no Senado, na Câmara, onde nós colocamos a necessidade de ter uma limitação, uma quantidade definida de carros para trabalhar por aplicativo, de ter critérios, né? Hoje, para você ser taxista, por exemplo, você tem que fazer um curso que é obrigado, que o CONTRAN, que o Conselho Nacional de Trânsito exige, um curso de 28 horas aulas, aí você tem que, de posse desse diploma, e mais certidões criminais, de bons antecedentes, certidão da Justiça Federal, 5 certidões, acompanhado desse certificado do curso, você vai para a ETUFOR, para se cadastrar como taxista, você tem a sua CNH, ainda tem a carteira padrão, que é a carteira do taxista, você tem um número de uma permissão, você tem uma vistoria anual, você tem todo um critério para você exercer uma profissão que não é uma profissão qualquer, é uma profissão que você transporta vidas, que as pessoas entram ali no seu táxi e estão na sua mão ali,
E vice-versa, o taxista também, né? Então, nós colocávamos isso lá em Brasília, na regulamentação, que tinha que ter esse cuidado, que o Estado tinha que ter limitação, placa vermelha, fazer custo, pagar impostos, porque o que a gente vê hoje é uma evasão de divisas, é o dinheiro nosso saindo aqui direto para os Estados Unidos, lá para as multinacionais dessas plataformas digitais e fazendo praticamente o trabalho escravo, né? Onde o trabalhador lá, o trabalhador por aplicativo, ele não tem qual é a garantia social que a Uber, por exemplo, que é a maior deles aí, dessas plataformas de carros particulares, traz para o uberista. Zero. Ele não tem uma carteira assinada, ele não tem um contrato de trabalho, ele não tem direito a umas férias, ele, se adoecer, ele não tem direito a absolutamente nada, não tem nada. Imposto, não paga imposto. Então isso não pode acontecer. Nós continuamos batendo nessa tecla, que do jeito que está aí, não é bom para o usuário, não é bom para o profissional taxista, não é bom para o uberista, só quem ganha dinheiro e está lucrando exorbitadamente com isso são as plataformas das multinacionais. E o povo está aí. Você vai no site Reclame Aqui, que é o maior site de defesa do consumidor da América Latina. Essa empresa que eu acabei de citar o nome dela aqui, por exemplo, a Uber, é a campeã em reclamações. Uma empresa que eu acho que tem 6 anos de Brasil, se não me engano, com quase 1 milhão de reclamações, e reclamações sérias, casos de denúncia de estupro, de sequestro relâmpago, de um monte de assédio sexual, de um monte de problemas. Por quê? Devido à facilidade. A facilidade, porque você entra e sai na Uber 5 vezes por dia, se você quiser. Com menos de 4 minutos, você se torna um motorista por aplicativo. Então, quem dá autorização para você entrar é o pessoal lá dos Estados Unidos, é o escritório da Uber lá fora. O Estado, aqui a Prefeitura, a única coisa que foi botada na regulamentação, essa regulamentação pífia que teve dos aplicativos, tanto a nível nacional quanto a nível municipais, que não foi só em Fortaleza, única é que tem que ir na Etufor fazer uma vistoria anual. Algo que eu lhe digo que em torno de 60% a 70% deles nem vão, nem aparece. A grande maioria que trabalha aí fazendo esse trabalho dos carros por aplicativo, nunca botaram, não sabe nem onde é que fica o endereço da Etufor aqui em Fortaleza. Então, isso traz esses problemas. Eu li há um tempo atrás um artigo de uma juíza onde ela colocava essa questão do Estado ter que ter mais inserção sobre isso, mais acompanhamento, mais disciplina, a coisa ser mais regulada, essa questão dos carros por aplicativo, que ela é juíza de São Paulo, eu vi na Folha de São Paulo, ela é a juíza que faz essas audiências de custódia. Que quando a pessoa é pega e tal, tem aquela audiência para saber se é prisão preventiva, se sai, se é temporário. Aí ela disse, incrível como eu estou assustada. De 10 audiências de custódia que eu faço, profissão, motorista de aplicativo. Então, tem muito problema, né? Agora, é claro que existem exceções, existem pessoas do bem que estão lá, inclusive que estão trabalhando lá por conta disso, que nós somos defensores de uma regulamentação ordeira e séria por parte dessas plataformas digitais. Porque do jeito que está aí, perde todo mundo. Ontem o ministro Haddad estava falando exatamente sobre isso aí. Os entregadores dos iFood, né? Os entregadores de comida por aplicativo, está tudo nessa situação aí, que tem que ter um ordenamento. Então, o táxi, como você perguntou aí no início, logo no início,
O baque foi maior, foi grande, porque eles foram para a imprensa jogar na mídia que o táxi é caro, que o Uber é barato, botar isso na cabeça das pessoas no horário nobre da televisão, horário caro, né, de programas caros na Globo, na televisão, toda hora aquele massacre na mídia, botando essa imagem que o táxi é caro, que o Uber é barato, e quando na realidade a gente viu e está vendo na prática que não é nada disso. Se você pede um táxi no app Sinditax, o aplicativo de Sinditax, que é um sucesso, graças a Deus, hoje, estamos com mais de 200 mil clientes que usam o app Sinditax, mais de 1.000 taxistas atendendo pelo aplicativo. Você pede um táxi no app Sinditax com 20% de desconto, opta ali pelos 20% de desconto, você anda com um profissional qualificado, regulamentado, na faixa exclusiva de ônibus, para otimizar o seu tempo, né? E o preço da corrida, a grande maioria das vezes, nós ganhamos no valor em relação ao concorrente. Vereador, eu vou lhe perguntar sobre o bilhete único no táxi, mas é só depois do intervalo. O plenário da cidade volta já. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente vereador Gardel Rolim, PDT. Vice-presidente vereador Paulo Martins, PDT. Segundo vice-presidente vereador Renan Colares, PDT. Terceira vice-presidente vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro secretário vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo secretário vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira secretária vereadora Kátia Rodrigues, Cidadania. Primeira suplente vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo suplente vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas. Terceira suplente vereadora Estrela Barros, Rede. Nossa voz, nossa fortaleza. Plenário da cidade de volta. Hoje estamos conversando com o vereador Moura, taxista do PSB. Vereador, a gente falou sobre vários projetos de lei, né, voltados para a defesa da categoria dos táxis, e faltou uma pergunta ainda sobre essa categoria, que é em relação ao bilhete único no táxi. Clarissa, essa questão do bilhete único, nós achamos isso muito interessante. Foi inclusive uma das pautas de campanha nossa, enquanto candidato a vereador, e esse é um projeto que eu encaro como um projeto social, né, que vai ajudar muito ao profissional taxista, mas o principal beneficiado com isso, com certeza, será a população de Fortaleza. Ora, você pode encontrar com muita facilidade pessoas que têm o bilhete único, né, tem ali no seu bilhete único R$1.000, R$800 de crédito, que às vezes acumula, são pessoas que pegam carona para ir para o trabalho, que vai acumulando ali no seu bilhete único a questão dos seus saldos. Eu tenho um filho meu, por exemplo, que outro dia ele estava me mostrando que estava com quase R$500 de crédito no bilhete único dele. Estava rico de bilhete único, né? Estava bem de bilhete único. O que acontece? Igual a ele, tem inúmeras pessoas assim. Você, às vezes, a pessoa se encontra de madrugada com um filho doente, ou com a esposa ou o esposo doente, precisando ir numa UPA, no hospital, e nem sempre, a realidade nossa é essa, nem sempre temos no bolso ali disponível um dinheiro para pegar um táxi. E você olha aqui para o bilhete único, e vê ali R$300, R$400 de crédito, e está chovendo, e está de madrugada, e você ter que botar seu filho ali, enrolar seu filho ali e pegar um guarda-chuva e ir para o meio da rua, para um ponto de ônibus, rezar e pedir a Deus que passe um ônibus naquele horário que às vezes a grande maioria das linhas nem Corujão tem mais. Então, essa questão de você poder pagar uma corrida de táxi com o seu bilhete único, eu acho que é muito importante, tanto para o trabalhador
quanto para o trabalhador taxista. É uma questão social. E nós vamos lutar para implementar esse serviço no município de Fortaleza junto aos táxis. Perfeito. Vereador, também tem projeto de lei do senhor voltado para a educação, né? Seria a educação integral? Nós quando passamos aqui, inclusive foi uma das pautas que mais nós defendemos, foi essa questão da educação. E o prefeito Sarto anunciou aí 358 milhões em verba destinado à questão da educação, onde ele tem inaugurado com frequência, né, o ICEI, e existe um projeto da gestão do prefeito Sarto, a qual nós estamos dando total apoio e defendendo, que é finalizar a gestão dele com todas as escolas onde o ensino da 6ª série à 9ª série seja de tempo integral. Isso é muito importante para a questão da formação do adolescente, da juventude e a formação e a preparação do nosso estudante para o desafio que vem pela frente, né? E destacamos hoje essa questão do Ceará. Nós somos destaque na educação do Brasil, né? Do Brasil, é considerado o Ceará o melhor sistema de educação pública do Brasil. E essa vontade, esse desejo da prefeitura, do prefeito Sarto, em investir cada vez mais na educação, isso aí tem o nosso apoio e é uma pauta presente tanto na época da nossa campanha quanto aqui no plenário da Câmara, né? Outro projeto também importante que eu acho que nós apresentamos aqui quando estivemos e vamos retomar novamente é a questão da necessidade de uma intervenção maior por parte do poder público na questão do atendimento ao público do mundo animal. As clínicas veterinárias, eu acho que seria interessante a prefeitura fazer parcerias com algumas clínicas particulares que se credenciarem para atender os animais, principalmente nessa questão da castração, para que se tenha um controle da população animal. Isso aí é muito importante, eu acho que essa pauta nós vamos trazer à tona novamente aqui no plenário. Assim como tem os hospitais particulares que atendem pelo SUS, que nós vamos lá, o povo vai lá, faz uma cirurgia no hospital particular e tal, também tem algumas clínicas credenciadas para atender alguns casos específicos da questão do mundo animal. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa plenário da cidade. Volte sempre, né? Vamos ter aí ainda um bom tempo pela frente de trabalho e de repente volta de novo para a gente falar sobre mais projetos aqui no programa. Clarissa, muito obrigado pela oportunidade. O nosso gabinete está à disposição do povo fortalezense, dos taxistas, dos amigos, de todas as categorias, do movimento sindical, como em si, que é uma bandeira nossa aqui. Eu também estou presidente da CSB, da Central dos Sindicatos Brasileiros, aqui no Ceará, que congrega 53 sindicatos de diversas categorias filiados à Central. Então, estamos com o gabinete de portas abertas e queremos fazer um mandato voltado para o interesse do povo. Porque, como disse na minha posse, um mandato, seja ele no executivo ou no legislativo, para nós, para mim, só tem sentido se esse mandato for usado para favorecer os menos favorecidos. Caso contrário, a sua essência perde o valor. Então, estamos de portas abertas. Obrigada, vereador. O plenário da cidade de hoje entrevistou o vereador Moura, taxista do PSB. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.